E aí pessoal, Leandro Campos. Nesse vídeo de hoje eu queria dar algumas dicas, na verdade alguns passos, né, para você começar o seu planejamento de estudo. Eu queria falar 3 passos iniciais para você fazer o seu planejamento, para você começar o seu planejamento. O primeiro passo é você dividir as matérias e os pontos dentro de cada matéria. Por exemplo, vou fazer um concurso, tem 8 matérias. Tem, sei lá, matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, por aí vai. Aí, que matérias são essas? Português, RLM, Direito Constitucional, Direito Administrativo, então, são as matérias. E aí, dentro de cada matéria, você vai inserir os pontos dessa matéria. Você vai achar isso no edital, lógico, né? O conteúdo programático do edital. Se você não conseguir achar isso no edital porque o edital ainda não saiu, você vai pegar o edital do concurso anterior desse órgão. Por exemplo, eu quero fazer concurso para o TRT do Rio de Janeiro. Não saiu o edital ainda, então você vai estudar as matérias com relação ao edital do último concurso do TRT do Rio de Janeiro. Entendeu? Então você vai pegar o último edital, vai pegar as matérias e dividir essas matérias, cada uma delas em pontos. Então, matéria A, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Matéria B, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Por aí vai. Por exemplo, direito administrativo é uma matéria. Dentro dessa matéria você tem princípios, organização administrativa, ato administrativo, agentes públicos. Então, cada um desses é um ponto. Tá? Se você quiser, e aí vou falar dentro de direito administrativo, se você quiser, você pode separar o Estatuto do Servidor, colocar como uma matéria independente, e ali os pontos dentro do Estatuto do Servidor. E dependendo da banca também, às vezes a banca que for escolhida tem uma preferência por licitações, então tem um foco muito grande em licitações, e muita gente, quando vai fazer o planejamento, tira licitações do direito administrativo e coloca também como matéria independente e vai pegando os pontos dentro de licitações, aquilo que vai cair. Isso fica a seu critério, tá? Isso fica a critério também da banca, da preferência da banca, e você tem que estudar isso também, o que a banca gosta mais de perguntar. Então, isso é o primeiro passo, separar as matérias e os pontos dentro da matéria. O segundo passo é, você vai estudar o primeiro ponto da primeira matéria. Quanto tempo isso vai levar? Isso depende de você, depende da sua vida, se você é uma pessoa que trabalha ou se você é uma pessoa que já não precisa trabalhar e pode ficar em casa, tem mais tempo de estudo. Isso vai depender, quanto tempo você vai levar, pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, enfim. Você vai estudar o primeiro ponto da primeira matéria. Depois, você vai estudar o primeiro ponto da segunda matéria. Eu estudei princípios no direito administrativo. Amanhã eu vou pegar princípios fundamentais no direito constitucional. Depois de amanhã eu vou pegar pontuação em português. Então, o primeiro ponto de cada uma das matérias. Quando você chegar, e aí esse é o segundo passo. O terceiro passo agora o terceiro passo. Quando você chegar no primeiro ponto da última matéria, sei lá, são G matérias, no primeiro ponto da matéria G, você vai voltar àquela primeira matéria, a matéria A, e você já estudou o primeiro ponto e você vai estudar o segundo ponto agora. Só que antes de estudar o segundo ponto da matéria A, porque você já fez o seu ciclo de estudo, né? Você já pegou o primeiro ponto de cada uma das matérias. Quando chegar na última matéria, você vai voltar para a primeira, para a matéria A, e vai estudar o segundo ponto da matéria A e vai começar tudo de novo. Dica que eu te dou. Antes de você estudar a segunda matéria, o segundo ponto da matéria A, você vai fazer uma revisão do primeiro ponto da matéria A. Por exemplo, vamos lá. Eu estudei princípio do direito administrativo, princípios fundamentais do direito constitucional, pontuação em português, não sei o que de RLM, acabou. Aí eu vou voltar lá para direito administrativo, que é a primeira matéria. Princípios do direito administrativo foi a primeira matéria que eu estudei, foi o primeiro ponto dessa matéria que eu estudei. Então, o segundo ponto, organização administrativa, a administração pública direta e indireta. Então, esse segundo ponto que eu vou pegar, porque o primeiro eu já peguei. Só que antes de eu estudar esse segundo ponto, eu vou fazer uma revisão do primeiro, porque já passou muito tempo, né? De repente uma semana, mais do que isso, que eu já li princípios e eu já esqueci muita coisa.
Então, quando eu pegar o segundo ponto dessa matéria, depois do primeiro ciclo, eu vou iniciar o segundo ciclo. Esse segundo ciclo, eu vou fazer uma revisão do primeiro ponto. Como é que você vai fazer isso? Sei lá, questões sobre princípios, ou você vai ler o que você colocou, o que você grifou, aonde você leu, no marca-texto, ou no computador, o que você grifou de mais importante, mas enfim. Você vai ficar uma meia hora aí fazendo uma revisão desse primeiro ponto. Quando acabar o segundo ciclo, quer dizer, o segundo ponto de cada uma das 8 matérias, você vai voltar para o terceiro. Então, o terceiro ponto da primeira matéria, você vai fazer a revisão do segundo. Então, são esses 3 passos. O primeiro passo, organizar as matérias e os pontos dentro das matérias. O segundo passo, você vai ler, você vai estudar o primeiro ponto de cada uma dessas matérias, em sequência. Vai demorar uma semana, vai demorar 10 dias, 15 dias, não interessa, é o tempo que você tem. E o terceiro passo, quando você começar o segundo ponto da matéria, você já fechou aquele primeiro ciclo e vai começar o segundo ciclo, antes de você iniciar esse segundo ciclo, faz uma revisão do primeiro ponto de cada uma das matérias que você já estudou e já passou muito tempo e você já não lembra mais desse primeiro ponto. Quando acabar o segundo ciclo, a mesma coisa com o terceiro ciclo, a mesma coisa com o quarto ciclo. E outra coisa também, sempre pega teoria e questões. Acabou aquele ponto, estudou aquele ponto, leu a teoria, pega questões. Não deixa de ler questões, não deixa de analisar as questões daquele ponto específico que você está estudando. Tá? As questões, parece que é a coisa mais importante que tem em concurso, porque você tem que aprender a fazer questões. Então, nada melhor do que estudar questões. Só que para estudar questão, você tem que saber a teoria também, né? Não adianta você sair igual um maluco aí estudando questões sem saber o que você está lendo, sem saber o que você está resolvendo. Então você tem que ter a teoria antes, tá? Então esses são os 3 passos iniciais. Eu acho que dentro disso também existe uma grande celeumas aí, mais coisas para serem faladas dentro desse esquema, né? Tem muita coisa ainda dentro de um planejamento de estudo, mas para você começar isso, para você começar início do zero aí, faz esses 3 passos aí que eu estou te falando e depois você vai moldando aí seu plano de estudo, tá bom? Por esse vídeo aqui de hoje é só isso e obrigado aí, tchau, tchau.